O maior transtorno que um servidor público pode passar durante a sua vida funcional é responder a um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Na maioria dos casos, é a primeira vez que o servidor se vê diante dessa situação, de estar sendo investigado pelo seu próprio órgão para ser apurada alguma infração e, consequentemente, a aplicação de alguma pena que pode ser até a pena de demissão. Com isso, é normal que os servidores que estão diante dessa circunstância se sintam afobados, porque eles estão ansiosos para acabar com aquele processo. Isso faz com que eles tomem decisões equivocadas e ajam de uma maneira que mais vai prejudicá-lo no decorrer do processo do que ajudá-lo. Um dos principais erros que os servidores cometem é, logo que são notificados de um PAD, apresentar a sua defesa antes mesmo da fase instrutória do processo, com todas as argumentações, com todas as provas, municiando a comissão de PAD de elementos que ela pode deturpar ao longo do procedimento disciplinar. Outro erro bastante comum, já até gravei um vídeo sobre isso, é tentar imediatamente, logo que soube do PAD, impetrar o mandado de segurança. Isso não é uma decisão acertada em 99% dos casos. Também porque você vai municiar a comissão que vai ter acesso a esse mandado de segurança de todos os elementos de prova. Tal qual o processo criminal, no processo disciplinar, o melhor momento, mais oportuno para se produzir provas, para entregar todas as suas teses, tudo aquilo que você tem de contra-argumentos àquelas imputações, é ao final da fase instrutória. Depois que já foram produzidas provas, perícias, levantados os documentos, que já ocorreram as oitivas de testemunhas, que você já foi ouvido, aí sim é o momento da defesa final de você apresentar tudo aquilo que é importante para tirar a imputação da sua responsabilidade ou ao menos diminuir a sua responsabilidade diante de alguma infração. Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas do que você deve fazer quando é notificado de um processo administrativo disciplinar, para que você tome as melhores decisões, faça a melhor defesa e tenha a melhor decisão diante de uma intimação que você está sendo investigado pelo seu órgão. Bom, e a primeira coisa que você tem que fazer, ter calma. Eu sei que não é fácil, eu sei que responder um PAD gera ansiedade, gera nervosismo, mas o PAD, já até gravei um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui na descrição, é um jogo de xadrez. Você precisa de estratégia, precisa de agir no tempo certo, fazer as coisas corretas para que no final você não seja demitido. Então tenha calma, porque você vai precisar fazer uma série de levantamentos para poder construir os seus argumentos e a sua defesa. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pedir acesso aos autos. Por quê? Na maioria dos casos a comissão só vai te mandar uma notificação, seja física ou por e-mail, hoje em dia é mais comum por e-mail, falando que foi instituída uma comissão de processo administrativo disciplinar e te notificando da abertura desse processo. Em alguns casos, essa notificação já vai com um prazo de defesa prévia, que é um prazo que, como eu falei no começo do vídeo, muitos servidores cometem o equívoco de entregar uma defesa completa, cheia de provas, rebatendo todos os argumentos e municiando a comissão de PAD com todos os elementos que você tem para se defender ao longo do processo. Não faça isso, tá? Primeiro passo é você ter acesso ao processo e como que você faz isso? Geralmente nessa intimação da comissão, ela já deixa um número de WhatsApp ou telefone fixo ou mesmo e-mail para você solicitar acesso. Se o processo for físico, prefeituras pequenas, ainda tem processos físicos, você precisa ligar, agendar um horário para ter acesso a esse processo. Portanto, o acesso ao PAD é o primeiro passo e é inegociável. Tem algumas comissões que, infelizmente, vetam o acesso aos autos. Isso é ilegal, é uma medida arbitrária e se você estiver diante dessa situação, pode impetrar o mandado de segurança para requerer o acesso imediato e é pouco provável que o juiz não dê uma liminar. Ou seja, até que você tenha acesso ao processo administrativo disciplinar na íntegra e não apenas a notificação, você não tem como fazer nada. Por isso que é muito importante você ir atrás desses documentos. Outro detalhe importante, se você teve a informação que antes do PAD teve uma sindicância investigatória e nessa sindicância não foi dado direito ao contraditório e à ampla defesa,
Quando eles liberaram o seu acesso ao PAD, precisa ser liberado também o acesso à sindicância. Por que eu destaco isso daí? Na sindicância é comum que não tenha contraditório e ampla defesa, também já gravei vídeo sobre isso, se você quiser entender melhor. Só que a partir do momento que essa sindicância dá ensejo à abertura de um PAD, o servidor precisa ter noção do que foi produzido de prova ao longo da sindicância, e essas provas que foram produzidas sem contraditório, sem ampla defesa, precisam ser novamente produzidas ao longo do PAD. Então, se teve alguma perícia, tem que ser aberta uma oportunidade para você se manifestar a respeito dessa perícia. Se foram ouvidas testemunhas, tem que ser aberto um prazo para você arrolar testemunhas e requerir essas testemunhas agora com o direito de sua participação para questionar essas testemunhas. Então é muito importante que isso esteja muito bem alinhado, porque já vi muitas situações, principalmente no sistema SEI, que é muito comum nos órgãos públicos, que a comissão libera acesso ao PAD e fala que não tem mais acesso à sindicância, porque a sindicância já foi finalizada. Não pode. Você precisa ter acesso tanto à sindicância investigatória quanto ao processo administrativo disciplinar. Feito isso, você vai fazer um dossiê. Eu recomendo que você faça um mapa mental, um dossiê, para fazer 2 levantamentos. Primeiro, quais são as pessoas que estão envolvidas na situação que está sendo apurada pela comissão? E aqui, por isso que é importante ter um documento escrito, pode ser no computador, é até mais fácil hoje em dia para você compartilhar com o seu advogado. Você vai colocando todo mundo. Ah, o João é amigo da Maria, ficou sabendo que aconteceu isso. Ah, o seu José estava presente no dia. Todo mundo vai colocando, vai pontuando e já vá pensando em quais perguntas que eventualmente você pode fazer numa oitiva de testemunha que possa esclarecer essa situação. Então, primeiro ponto, faça o levantamento de todas as pessoas que podem te beneficiar de alguma forma. Vamos supor um cenário hipotético que você está sendo investigado por desídia ou por assédio moral a outros servidores. Você já tem uma história aí de 15, 20 anos dentro do órgão público. É importante que você arrole testemunhas que trabalharam com você ao longo desse tempo. Antigos chefes, antigos colegas de secretaria, de repartição, que possa falar a respeito do seu comportamento como servidor, falando que você tem bons antecedentes, que você sempre desempenhou um bom papel, porque isso conta na hora de avaliar a imputação que vai ser colocada contra você. Porque, infelizmente, é muito comum que um servidor tenha sua desavença com outro servidor, algum chefe, ou mesmo algum colega de mesma hierarquia, e esse colega, esse chefe, ele alicia outros servidores para começar a fazer denúncias contra esse servidor, inventando coisas, falando que está fazendo assédio moral, que ele não está trabalhando direito. Então você precisa trazer essas pessoas que trabalharam com você ao longo do tempo para esclarecer e demonstrar para a comissão de PAD que você não é assim, que você é um bom servidor, você tem um caráter exemplar, você é dedicado e que tudo aquilo está sendo falácia contra você, visando te prejudicar de alguma forma. Feito isso, levantada as pessoas e as possíveis perguntas que você possa fazer numa audiência de oitiva de testemunha, é importante também você levantar provas. E as provas no processo administrativo disciplinar são as mais amplas possíveis. Pode ser e-mail, mensagem de WhatsApp, gravação, vamos supor, uma pessoa entrou na sua sala para te agredir verbalmente, você gravou essa agressão, essa reunião que seja, Isso daí pode ser utilizado. Se o órgão público tem gravação interna, você pode requerer para a comissão para pedir acesso a essa gravação, mesmo ligação, recebi uma ligação, a pessoa me falou isso, você lembra da data? Pode pedir para a comissão oficiar para o órgão responsável para liberar essa gravação, para mostrar quem que ligou, qual foi o teor dessa ligação. Pode utilizar provas que foram feitas em outros processos disciplinares ou mesmo prova judicial, certo? Você pode falar, olha, tem um processo judicial em segredo de justiça, mas que contempla isso, pede para a comissão oficial o juiz vai liberar essas provas. Então, tudo pode ser prova, desde que pertinente ao processo. Perícia, vamos supor, está sendo analisado possibilidade de ter falsificado a assinatura de um documento.
você pode pedir a perícia para avaliar que aquela assinatura não é sua. Lembrando que se foi feito perícia na fase de investigação de sindicância, você tem direito, a partir do PAD, de estar rebatendo esses argumentos e, dependendo da situação, até pedir nova produção pericial, porque aí você pode levar o seu assistente técnico, enfim, uma série de desdobramentos que não eram possíveis a partir da sindicância investigatória. Diante desses elementos, você vai ter como se fosse um mapa mental mesmo, um dossiê repleto de informações valiosas. Essas informações vão te municiar e vão te dar estratégias para você, para o seu advogado, para construir a melhor defesa. Já fiz um vídeo, é importantíssimo que você veja esse vídeo também, falando sobre 4 coisas que não podem faltar na sua defesa de PAD. E a maioria dos casos que eu vejo que são injustiças, né, servidores demitidos de maneira irregular, são porque os servidores não se prepararam adequadamente ao longo do processo, ficaram ansiosos, nervosos, apresentaram as defesas de forma muito preliminar, né? Então, quando você faz esse levantamento, levanta quem são as pessoas importantes para o depoimento, levanta quais são as provas e consegue anotar todas as imputações que estão sendo feitas contra você, geralmente isso funciona como uma arma poderosa para você conseguir se defender corretamente, atenuar a pena, e mesmo que você precise levar esse processo disciplinar na justiça, com uma defesa administrativa bem feita, rebatendo todos os pontos, trazendo julgados, até precedentes do órgão, né, se você tiver acesso a isso, tudo isso te favorece para anular judicialmente, evitar uma pena de demissão na via administrativa, conseguir um recurso bem sucedido, né, a partir do momento que já saiu uma primeira decisão depois do relatório final da comissão, mas o fato é que você precisa agir de forma estratégica, sem afobação, sem querer antecipar informação, esteja ciente, olha, tem um PAD, agora eu tenho que responder esse PAD. Eu vou passar por um processo que vai ser chato, que vai ser preocupante, sem dúvida, né? Tem uma preocupação muito grande sobre o desdobramento desse PAD, mas a ideia é que você consiga instruir esse processo com provas e testemunhas relevantes para que ao final você saia vitorioso. Então, não tente antecipar nada, faça o passo a passo, tenha acesso ao processo. Se a comissão começa a vetar o acesso, por exemplo, tem estados grandes, né, que só libera o acesso ao processo por 3 dias. Então você precisa ter ciência que a cada 3 dias, se teve um andamento novo, você tem que pedir novamente vista dos autos para não perder nenhum andamento. Tudo isso tem que estar muito bem definido para que não seja produzida nenhum tipo de prova sem o seu conhecimento, sem o direito de você fazer o contraditório, ampla defesa, porque lá no final isso pode custar muito caro, ok? Então não deixe de assistir o outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre as defesas, as formas estratégicas de você se defender de um processo administrativo disciplinar. E lembre-se, recebeu a notificação que foi instaurado um PAD, muita calma, solicite acesso à comissão imediatamente ao processo. Se teve sindicância, acesso à sindicância também. Comece a levantar os elementos de provas e as testemunhas relevantes para que você saia vitorioso de um PAD.